A chegada de um filho é um momento mágico, repleto de emoções e expectativas. No entanto, essa nova fase também traz desafios significativos para a relação do casal. Muitos se veem imersos em uma rotina exaustiva, onde o tempo para o parceiro diminui e as responsabilidades aumentam. É comum que as conversas se tornem escassas e que os momentos a dois sejam raros. Mas será que essa transformação significa o enfraquecimento do amor e da conexão entre o casal? Não significa. Embora a chegada dos filhos transforme a dinâmica do relacionamento, é possível manter e até fortalecer os laços afetivos. Este vídeo tem como objetivo compartilhar estratégias eficazes para equilibrar os papéis de pais e de parceiros, garantindo que o casamento permaneça sólido e harmonioso. E fique atento até o final, pois vamos revelar o maior erro que, silenciosamente, pode minar a conexão do casal após a chegada dos filhos. Identificar e evitar esse deslize pode ser a chave para preservar e enriquecer a relação. Vamos juntos explorar como navegar por essa nova etapa sem perder de vista o amor e a parceria que os uniu. Você já se perguntou por que tantas vezes o casamento se transforma profundamente depois que os filhos chegam? Antes, havia tempo para conversas tranquilas, passeios espontâneos e jantares a dois. Então, de repente, o dia parece ficar curto demais, o cansaço se acumula e os momentos a sós vão desaparecendo. Você não está sozinho nessa. De acordo com um estudo da Universidade de Denver, 67% dos casais relatam uma queda na satisfação do relacionamento após a chegada dos filhos. Mas por que isso acontece? E, acima de tudo, será que existe uma saída para voltar a sentir aquela conexão de antes? A verdade é que a rotina vira de cabeça para baixo. O sono interrompido e as demandas do bebê deixam qualquer um exausto. Aquele tempo para assistir a um filme ou simplesmente conversar sobre o dia se perde no meio de fraldas, mamadeiras e choros na madrugada. É como se cada pequena tarefa roubasse mais um pouco da energia e da paciência que antes eram direcionadas ao parceiro. Não é raro que, nesse cenário, as conversas se tornem raras, curtas e focadas apenas nas necessidades do filho. O resultado: falta de tempo a sós e a sensação de que o casal foi engolido pela nova rotina. Outro fator comum é o foco total no bebê. Claro, faz parte cuidar e proteger esse ser tão indefeso, mas muitas vezes, um dos parceiros acaba se sentindo esquecido ou sem espaço. A atenção que antes era dividida entre o casal agora se concentra no pequeno, e nem sempre os dois lidam bem com isso. Um se sente sobrecarregado, o outro se sente excluído. Junte a isso as conversas que giram somente em torno de fraldas, vacinas e birras, e você terá uma mudança radical de prioridades. Para completar, há a mudança de interesses. Aqueles hobbies ou atividades que uniam o casal podem ficar de lado, seja pela falta de tempo ou pelo cansaço extremo. Atividades simples, como sair para jantar ou encontrar os amigos, podem parecer impossíveis com um bebê que acorda a cada 2 horas, e mesmo quando surge uma folga, o cansaço fala mais alto, e tudo o que se quer é dormir ou ficar em silêncio. Muitos casais famosos já falaram abertamente sobre esse desafio. Dwayne The Rock Johnson, por exemplo, contou em entrevistas que precisou aprender a equilibrar a carreira, a paternidade e o casamento para manter tudo funcionando. Ele fala sobre a necessidade de encontrar pequenos espaços de diálogo e de conexão, mesmo que o dia pareça curto demais. Se até alguém com uma rotina tão intensa precisa se reinventar para lidar com a chegada dos filhos, por que seria diferente para nós? O importante é entender que essa transformação não precisa significar o fim do amor ou da cumplicidade. Ao contrário, é possível encontrar um novo equilíbrio. No decorrer deste vídeo, você vai descobrir estratégias práticas para lidar com o cansaço, retomar conversas significativas e voltar a ter momentos de intimidade que fortaleçam o casal. Manter um casamento forte depois da chegada dos filhos é um desafio real. O tempo que antes era dedicado ao casal, agora se divide entre fraldas, mamadeiras e noites mal dormidas. No entanto, alguns casais conseguem atravessar essa fase sem perder a conexão. Qual é o segredo deles? Como manter o amor vivo em meio à rotina exaustiva da parentalidade? A verdade é que relacionamentos não se sustentam sozinhos, eles precisam de cuidado, atenção e estratégias para resistir às mudanças que os filhos trazem. O casal que entende isso consegue preservar a cumplicidade,
mesmo nas fases mais desafiadoras. Vamos explorar algumas estratégias práticas que realmente fazem diferença. 1. Criem momentos a dois, mesmo que curtos. Muitos casais acreditam que, para manter o romance, é preciso grandes gestos, viagens, jantares sofisticados ou noites inteiras dedicadas um ao outro. Mas a realidade é que pequenos momentos diários têm mais impacto do que grandes eventos esporádicos. Segundo o terapeuta John Gottman, referência mundial em relacionamentos, os casais mais felizes são aqueles que se conectam frequentemente ao longo do dia, seja com um simples olhar, um toque ou uma conversa curta, mas significativa. Não dá para sair para um jantar romântico. Que tal assistir a um episódio de uma série juntos, tomar um café sem distrações, ou simplesmente trocar mensagens carinhosas ao longo do dia? Muitos casais se distanciam porque esperam pelo momento perfeito, quando na verdade, o que mantém a chama acesa são os pequenos gestos repetidos diariamente. Casais famosos também falam sobre isso. Victoria e David Beckham, por exemplo, já compartilharam que, apesar da rotina intensa com 4 filhos, fazem questão de ter momentos diários de conexão, mesmo que seja apenas um jantar em casa ou uma caminhada a 2. Esse tipo de atitude cria um laço contínuo e impede que o casal vire apenas colegas de quarto. 2. Comunicação clara e sem julgamentos. Muitos casais deixam de conversar de verdade depois da chegada dos filhos. As interações viram apenas trocas de informações. Você pegou as fraldas? Que horas é a consulta do pediatra? O que tem para o jantar? Aos poucos, os sentimentos vão sendo silenciados e o casal se desconecta emocionalmente. A comunicação saudável é a base de qualquer relacionamento, mas existe um detalhe importante: falar não é o mesmo que se comunicar. Muitas vezes, o que destrói a relação não são os problemas em si, mas a forma como eles são abordados. Gottman descobriu que casais que começam discussões com críticas e acusações têm 94% de chance de seguir por um caminho destrutivo. Em vez de dizer, você nunca me ajuda, tente algo como, eu estou me sentindo sobrecarregado ou sobrecarregada. Podemos dividir melhor as tarefas. O tom e a escolha das palavras fazem toda a diferença. Além disso, expressar gratidão e reconhecimento é essencial. Quando foi a última vez que você elogiou seu parceiro ou parceira? Em meio à correria, é fácil esquecer de valorizar o outro, mas algo tão simples quanto um obrigado por sempre estar aqui pode reforçar a conexão de maneira poderosa. 3. Divisão de tarefas equilibrada. Um dos maiores desgastes no casamento depois dos filhos vem da sobrecarga desproporcional. Quando apenas um dos parceiros assume a maior parte das responsabilidades com os filhos e a casa, a frustração cresce. Um estudo da Universidade de Cambridge revelou que casais que dividem as responsabilidades de forma equilibrada têm um nível de satisfação conjugal significativamente maior. Isso porque ambos se sentem valorizados e menos sobrecarregados. É comum ouvir relatos de casais onde um dos parceiros sente que faz tudo sozinho. Se isso acontece, é fundamental negociar uma rotina onde ambos participem ativamente da criação dos filhos e das tarefas domésticas. Por exemplo, se um dos parceiros passa mais tempo fora de casa devido ao trabalho, ele pode compensar assumindo algumas responsabilidades nos momentos em que está presente, como dar banho no bebê, preparar o jantar ou colocar as crianças para dormir. O importante é que ninguém se sinta sobrecarregado ou desvalorizado. Pequenos ajustes, grandes transformações. Casamentos bem-sucedidos não são aqueles que nunca enfrentam desafios, mas sim os que sabem se adaptar e crescer juntos. Criar momentos de conexão, praticar a comunicação eficaz e equilibrar as responsabilidades são passos fundamentais para manter a relação forte, mesmo depois da chegada dos filhos. E lembre-se, você não precisa esperar para ter mais tempo, menos cansaço ou melhores condições para cuidar do seu relacionamento. As mudanças começam agora, nos detalhes do dia a dia, e no final deste vídeo, eu vou te revelar o maior erro que, sem que os casais percebam, destrói a conexão ao longo do tempo. Fique comigo, porque essa informação pode transformar sua relação. A chegada dos filhos transforma não apenas a rotina e as responsabilidades do casal, mas também a intimidade e a conexão emocional. O que antes fluía naturalmente agora parece mais um desafio. O
cansaço domina os dias, a prioridade se volta para os filhos, e muitas vezes a relação íntima acaba ficando de lado. Isso é normal, sim, mas se não for trabalhado, pode criar uma distância silenciosa entre o casal, abrindo espaço para frustração e ressentimento. A intimidade depois dos filhos. O que muda? Nos primeiros meses após o nascimento, é comum que a mulher passe por mudanças hormonais que afetam diretamente seu desejo e disposição. Estudos indicam que a prolactina, hormônio responsável pela produção do leite materno, pode reduzir a libido. Além disso, o próprio corpo está em recuperação, e a exaustão física e mental podem fazer com que a última coisa na lista de prioridades seja a vida íntima do casal. Por outro lado, o homem pode sentir falta de atenção e conexão. Antes, o casal tinha mais tempo um para o outro, e agora a dinâmica mudou. Se não houver uma comunicação aberta, ele pode se sentir rejeitado ou distante, e isso pode levar a sentimentos de solidão dentro do relacionamento. Isso acontece até com os casais mais famosos, Chrissy Teigen e John Legend, por exemplo, já falaram abertamente sobre como a chegada dos filhos afetou sua intimidade. Eles explicaram que tiveram que reaprender a se conectar, porque o relacionamento não era mais o mesmo, e isso exigiu paciência e esforço de ambos. O que fazer para restaurar a conexão? Se a intimidade esfriou, significa que o amor acabou de forma alguma, mas é preciso agir para reverter essa situação. A boa notícia é que existem estratégias práticas para reacender a conexão e trazer de volta a cumplicidade no casamento. 1. Respeitar o tempo e os sentimentos do outro. Cada pessoa lida de uma forma diferente com as mudanças da parentalidade. O mais importante é que ambos sintam que estão no mesmo time. Pressionar o parceiro, ou se sentir cobrado, pode tornar o assunto ainda mais difícil. Em vez disso, a melhor abordagem é manter o diálogo aberto e respeitar o momento de cada um. A psicóloga Esther Perel, especialista em relacionamentos, explica que o desejo não surge apenas da proximidade, mas também da liberdade e do espaço para se reconectar consigo mesmo. Se um dos parceiros não está pronto para retomar a intimidade física, é importante buscar outras formas de fortalecer a conexão, até que ambos se sintam confortáveis. 2. Criar momentos de intimidade sem pressão. A intimidade não se resume ao contato físico. Pequenos gestos diários podem reacender a conexão entre o casal, trocar carinhos, elogios, compartilhar momentos do dia e fortalecer o vínculo emocional são passos fundamentais. O casal pode começar com simples toques, beijos demorados e abraços sem pressa, assistir a um filme juntos, deitar lado a lado e conversar sobre algo além da rotina dos filhos. São formas de reconstruir a conexão emocional, que muitas vezes é o primeiro passo para recuperar a intimidade física. Casais como Ashton Kutcher e Mila Kunis já mencionaram que fazem questão de tirar um tempo para pequenas demonstrações de carinho no dia a dia. Mesmo com a rotina puxada com os filhos, são essas atitudes que mantêm a cumplicidade ao longo do tempo. 3. Investir na autoestima e no bem-estar individual. Outro fator que afeta a intimidade é a autoestima. Muitas mães sentem que o corpo mudou e acabam se sentindo menos atraentes, o que impacta diretamente sua disposição para momentos de intimidade. O parceiro, por sua vez, pode não perceber essa insegurança e acabar interpretando como desinteresse. Investir no autocuidado e no bem-estar emocional é essencial. Não se trata apenas da aparência, mas de se sentir bem consigo mesmo. Pequenos hábitos, como se vestir de uma forma que faça a pessoa se sentir confiante, praticar uma atividade física ou reservar um tempo para cuidar de si, podem fazer uma grande diferença. Além disso, um casal que se apoia e valoriza um ao outro aumenta a segurança emocional dentro do relacionamento, e isso reflete diretamente na intimidade. A relação íntima como reflexo da conexão emocional. Estudos mostram que a frequência e a qualidade da intimidade no casamento estão diretamente ligadas à comunicação e ao nível de conexão emocional, ou seja, quanto mais próximos emocionalmente o casal se sente, mais natural e prazerosa será a intimidade física. E aqui está a grande verdade: um casamento saudável não é aquele que nunca passa por desafios, mas sim aquele em que os dois estão dispostos a enfrentá-los juntos. Se você e seu parceiro ou parceira perceberam que a conexão diminuiu depois da chegada dos filhos, saibam que isso não significa o fim, significa que é hora de redescobrir um ao outro.
E no final do vídeo, eu vou te contar o maior erro que muitos casais cometem sem perceber, e que pode afastá-los ainda mais. Fique comigo até o final, porque essa informação pode transformar seu relacionamento. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você realmente quer um casamento forte, mesmo depois da chegada dos filhos. Mas agora, vamos direto ao ponto. Qual é o maior erro que destrói a relação, sem que muitos casais percebam? O erro é simples, mas devastador: colocar os filhos acima do relacionamento o tempo todo. Antes de qualquer reação, quero que você entenda algo essencial. É claro que os filhos são prioridade. Eles dependem de nós para tudo, especialmente nos primeiros anos de vida. Mas existe uma verdade que poucos pais falam abertamente: para criar filhos felizes, é preciso um casal feliz. O efeito silencioso de um casamento deixado de lado. No início, tudo parece justificável. O bebê precisa de atenção, o cansaço toma conta, e o casal passa a viver no modo automático. As conversas giram apenas em torno da criança, os momentos a dois diminuem, e sem perceber, os dois deixam de ser parceiros e passam a ser apenas gestores da casa. E o pior, muitos acreditam que isso é o normal da vida de pais, mas essa mentalidade pode destruir o casamento pouco a pouco. A longo prazo, esse afastamento cria uma sensação de solidão dentro do relacionamento. Um dos parceiros pode se sentir esquecido, ou os dois podem simplesmente se acostumar com a ausência de conexão. É assim que muitos casamentos terminam, não por falta de amor, mas por falta de prioridade. O exemplo de casais famosos. Se você acha que isso acontece apenas com pessoas comuns, está enganado. Muitos casais famosos já passaram por essa fase e entenderam que precisavam proteger o casamento da rotina. Um exemplo claro é David Beckham e Victoria Beckham. Mesmo com 4 filhos e uma agenda lotada, eles já afirmaram publicamente que nunca deixam de reservar tempo um para o outro. Para eles, manter o casamento forte é essencial, porque acreditam que o amor entre os pais é o alicerce de uma família saudável. E eles não estão sozinhos. O ator Chris Hemsworth e sua esposa Elsa Parecki também disseram em entrevistas que, depois de terem filhos, precisaram aprender a equilibrar a vida de pais com a vida de casal. Eles perceberam que, se não tomassem essa iniciativa, o casamento entraria em segundo plano e poderia se perder. O que a ciência diz sobre isso? Se ainda restam dúvidas sobre a importância de manter o casal como prioridade, vamos aos dados. Pesquisas mostram que casais que continuam priorizando sua relação, mesmo depois dos filhos, têm 60% menos chances de se separarem. Além disso, um estudo publicado no Journal of Marriage and Family revelou que crianças que crescem em lares onde os pais mantêm um relacionamento saudável têm níveis mais altos de segurança emocional e melhor desempenho escolar. Isso significa que cuidar do casamento não é apenas uma questão de bem-estar do casal, mas também do desenvolvimento saudável dos filhos. Como evitar esse erro e transformar seu relacionamento? Agora que você já entendeu o problema, como garantir que ele não destrua seu casamento? Aqui estão 3 passos essenciais. 1. Reserve momentos para o casal, mesmo que curtos. Não precisa ser nada grandioso, se não der para sair para um jantar. Que tal 20 minutos de conversa sem interrupções depois que as crianças dormirem? Se não dá para viajar, que tal um café juntos no domingo de manhã? Pequenas atitudes diárias fazem toda a diferença. 2. Lembre-se de que o casamento é o alicerce da família. Quando o casal está bem, os filhos sentem isso. Pais felizes criam filhos mais seguros e equilibrados. Em vez de pensar que cuidar do casamento é um luxo, veja isso como uma necessidade para a saúde emocional de toda a família. 3. Não espere a situação piorar para agir. Muitos casais só percebem que negligenciaram o relacionamento quando os filhos crescem e saem de casa. Não deixe isso acontecer. Se você sente que a conexão está se perdendo, converse, ajuste a rotina e volte a investir no relacionamento desde já. Se você quer realmente o melhor para seus filhos, cuide do seu casamento. Priorizar o casal não significa ignorar os filhos, mas sim garantir que eles cresçam em um lar onde o amor entre os pais é forte e visível. Agora, eu quero saber de você, como está seu casamento depois da chegada dos filhos? Você sente que a relação mudou? Deixe nos comentários, porque esse é um espaço de troca e apoio. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like,
se inscreva no canal e compartilhe com outros pais que também precisam ouvir essa mensagem. Afinal, construir um casamento forte depois dos filhos é possível e começa com pequenos passos como esse. O casamento muda, isso é um fato. A chegada dos filhos transforma tudo: a rotina, as prioridades, até a forma como você enxerga o seu parceiro. Mas sabe o que não precisa mudar? A conexão entre vocês. Se tem uma coisa que eu quero que você leve deste vídeo, é que um casamento forte não acontece por acaso. Ele é construído nos pequenos gestos, nas conversas sinceras, no esforço diário para manter a chama acesa, mesmo quando o cansaço bate. Quantos casais você conhece que se perderam depois da chegada dos filhos, que passaram a viver como bons companheiros de equipe, mas deixaram de ser um casal de verdade? Isso acontece porque, sem perceber, deixaram a relação para depois. Mas e se, em vez disso, você decidisse proteger o seu casamento? Se você aplicou tudo o que falamos aqui hoje, já sabe que a relação muda, mas pode continuar forte. Comunicação, parceria e pequenos gestos fazem toda a diferença. Cuidar do casamento é essencial para criar um ambiente familiar feliz. Agora eu quero saber de você, como está o seu casamento depois da chegada dos filhos? O que vocês fazem para manter a conexão? Comenta aqui embaixo, porque esse espaço é nosso, para troca, apoio e crescimento. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outros pais que também querem fortalecer o casamento depois dos filhos. Lembre-se, um casal forte cria filhos mais felizes. Então, se o casamento é uma prioridade para você, eu te vejo no próximo vídeo.